deverá vencer essa partida por WO, por 3-0 e conquistar os 3 pontos. José Botto, dirigente do Flamengo, falou depois de todo esse imbróglio, depois de toda essa confusão. Vamos ouvir aí o que disse o José Botto. Nós esperamos que ganhar estes 3 pontos, porque a responsabilidade não é nossa, os regulamentos são claros, a equipa mandante não conseguiu garantir a segurança, o próprio presidente, que a princípio queria jogar à porta fechada, fazendo sair todos os torcedores, reconheceu a nós que não havia condições de segurança nem dentro nem depois fora do estádio. Dizer também que nós quisemos sempre jogar e essas condições de segurança não foram reunidas e por isso a decisão da CONMEBOL, que parece a mais correta, acima de tudo está a segurança e a integridade física das pessoas. Agora, Capri, essa partida fica cancelada em definitivo, porque a gente está falando de fase de grupos, que daqui a pouco se encerra, né? E aí como é que fica? Tem chance dessa partida ser realizada no futuro? Qual que costuma ser a regra nesse tipo de situação? Não, a tendência, Ana, bom dia a você, Bom é dia. de que a CONMEBOL declare o Flamengo vencedor por WO, por 3-0. Esse jogo não deverá ser realizado novamente. A gente tem, no ano passado, uma situação bem semelhante envolvendo o Fortaleza, que lá no Chile foi enfrentar o Colo-Colo e também o jogo não aconteceu por questões de segurança e o Fortaleza acabou ficando com os pontos da partida, venceu por WO. Então a tendência é de que ainda hoje a CONMEBOL se manifeste ou nos próximos dias declarando o Flamengo vencedor desse jogo por 3-0, essa vitória por WO. Capri, vamos falar do fim de semana, muita bola rolando, fim de semana é de Dia das Mães, especial para muitas famílias e com um clássico daqueles no domingo, né, Capri? É isso mesmo. Bom, domingo está com previsão de chuva para São Paulo, mas nada vai afastar o torcedor da arena. Previsão de chuva, tudo bem, né, Thaís? Vamos para o campo, vamos para o estádio. Pode chover, né? Pode molhar, viu, Capri, como diz a torcida. É isso aí. Vamos para a Arena Corintiana, porque domingo às 18h30 o Corinthians recebe o São Paulo. Um jogo aí muito, muito importante para os dois times. O São Paulo tentando se recuperar, tentando voltar ao topo da tabela de classificação e o Corinthians tentando deixar a zona do rebaixamento. O Corinthians não deverá ter o Memphis Depay, que deve voltar a jogar somente no meio da semana que vem contra o Barra pela Copa do Brasil. Já o São Paulo poderá ter vários atletas que não atuaram ontem pela Copa Sul-Americana no retorno nesse jogo do final de semana. Além dessa partida das 18h30, no mesmo horário o Santos recebe o Bragantino. A gente vai ter informações em tempo real. Everton Ramos estará na Vila Belmiro porque o Neymar muito provavelmente estará em ação também, vai jogar essa partida. São os últimos jogos antes da convocação da seleção brasileira no próximo dia 18 pelo técnico Carlo Ancelotti. E um pouquinho mais cedo, a outra transmissão da Bandeirantes às 4h. Palmeiras vai até Belém do Pará para enfrentar o Remo lá no Mangueirão, transmissão Bandeirantes desse jogo. Amanhã não tem nenhum grande clube envolvido de São Paulo, por isso amanhã a gente tem uma programação especial. Mesmo assim a gente vai ter Mundo dos Esportes, concentração com todo o nosso time, preparando já o ambiente para os jogos do domingo dessa rodada importante do Brasileiro, a 15ª, antes da parada para a Copa do Mundo. Eu lembro que o Brasileirão vai parar durante a Copa, então são mais 3 rodadas depois desse final de semana para a gente ter a paralisação e aí sim todas as atenções voltadas para a Copa do Mundo. Ana e Thaís. E você fica agora aqui na Rádio Bandeirantes com o Manhã Bandeirantes Campinas. Você está na Rádio Bandeirantes, no seu rádio, no aplicativo Bandplay e também no YouTube. Estamos no Instagram. Segue agora, @Rádio Bandeirantes Campinas. Fechada com você. Fechada com a verdade. Você está ouvindo Bandeirantes Campinas, ZYO 260, FM faixa estendida 85,7. Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Circuito Fechado, com Gustavo Frison. Oferecimento: Tria Empilhadeiras. Quem precisa de performance, escolhe Tria. E Blue Lord, o melhor da moda masculina no Galeria Shopping. Simbora que já está no ar mais uma edição do Circuito Fechado. Desde 1997, o programa mais descolado da TV.
Eu sou Gustavo Frison e essa tradicional revista de variedades está de volta, agora em um novo formato, numa versão rádio com imagens, para acompanhar de perto a movimentação da região metropolitana de Campinas, conversar com seus principais personagens e, claro, discutir assuntos que fazem parte do dia a dia dessa que é uma das regiões mais importantes do país. Então, já anotem aí, porque nossos encontros estão marcados todas as sextas-feiras e sábados, sempre a partir das 10 horas da manhã, aqui pela Rádio Bandeirantes Campinas e também pelo YouTube, no canal da Rádio Bandeirantes Campinas. Vou esperar por vocês. Rádio Bandeirantes. No programa de hoje nós temos o privilégio de receber uma convidada muito especial. Recebemos Carolina Baracá. Ela é arquiteta, secretária de urbanismo da cidade de Campinas. Muito bom dia, seja bem-vinda, Carol. Bom dia, Gustavo. Bom dia a todos que nos ouvem pela Rede Bandeirantes. É um prazer enorme estar aqui novamente, né? Sempre essa parceria que a gente tem com o Circuito Fechado, de trazer um pouquinho as novidades que a gente tem feito dentro da Secretaria de Urbanismo. Porque a Secretaria de Urbanismo hoje ela é protagonista da cidade, porque muito do desenvolvimento de Campinas passa por essa secretaria. Mas eu vou começar lá atrás, Carol. Você é arquiteta e há muitos anos já trabalha na prefeitura, muitos anos até antes de assumir a pasta, não é isso? Isso, Gustavo. Na verdade, eu entrei em 2013, né, na gestão do Jonas Donizete, fui convidada, né, pelo secretário à época, que era o Fernando Pupo, o secretário de Planejamento, para iniciar o trabalho do plano diretor, da revisão do plano diretor, da lei de desocupação do solo, e assumir como diretora, né, do Departamento de Planejamento Urbano. Na época ainda era uma secretaria separada do urbanismo, né, eram duas secretarias. Na gestão, na reeleição do prefeito Jonas na época, no segundo mandato, as duas secretarias foram unificadas, né? E se permaneceu... Urbanismo e Planejamento. Urbanismo e Planejamento. E permaneceu até 2023 na gestão do Dário, na primeira gestão, e ela houve uma separação justamente para que a gente pudesse melhorar os fluxos de aprovação, pudéssemos reestruturar as duas pastas tão importantes, né? Como o planejamento, que faz toda a parte de revisão das legislações, como o urbanismo lá na aprovação. A gente sabe que a gente ainda tem um pouco da demora, né, desses prazos de aprovação aí por vários fatores, mas o esforço que a gente da nossa administração está tendo em desburocratizar, incentivar o mercado imobiliário, ser essa cidade pujante e atrativa para novos empreendimentos, novas construtoras estão voltando para Campinas, então é esse resultado positivo que a gente tem. E foi sábio, né, o nosso prefeito, em 2023, separar as duas secretarias, porque realmente era pesado, né? Eram duas secretarias, assim, que quando eu assumi em 21, até você dar atenção a todos os funcionários, né? Entender o problema de cada diretoria, cada coordenação e procurar soluções. Então, assim, às vezes você não conseguia estar em todos os departamentos. Então, foi muito sábio essa separação e a gente está hoje colhendo os frutos desse sucesso aí das duas gestões, né? Sim, e o seu principal desafio hoje, frente à secretaria lá, é justamente continuar esse processo, é isso? Isso. Desburocratizar, organizar, colocar em ordem o passivo que tinha também de Gustavo, outros assuntos. A gente tinha um passivo muito grande na secretaria, de processos ainda físicos, a gente tinha um gargalo muito grande na fiscalização. A gente tinha muitos processos, mais de 60 mil processos na área de alvará de comércios paralisados, isso que gerava um estoque, gerava, né, processos na prateleira, que a gente fala assim, que sem saber se esse processo, essa atividade comercial estava ou não ativa. Então, a gente começou a fazer uma limpeza mesmo, sabendo que dentro da legalidade, né, cadastrando as multas, que às vezes muitas multas não eram cadastradas no município, o que gera uma recusa de receita. Então, a gente começou a fazer essa limpeza nos processos, começamos a digitalizar, transformar todo o processo, não só a aprovação, mas também o alvará de uso, que é o alvará de funcionamento, o alvará de antena. E a gente começou, junto com uma empresa, que foi feito um contrato, essa informatização e digitalização também dos processos que estavam físicos, transformando ele em online. O que traz uma economicidade de tempo,
do processo que toda hora chegava no protocolo, em papel, tinha que chegar na mão do analista, demorava de 15, 20 dias, e hoje online a comunicação é direta com o arquiteto e engenheiro, otimizando o tempo. O que a gente tem hoje, a grande reclamação da população, e com razão, é a questão da demora em processos de regularização, que o volume é muito grande, a cidade está se tornando uma cidade cada vez mais atrativa, e aí a população pleiteia essa regularização para vender o seu imóvel, para ter o habite, para financiar. Então, hoje é o nosso grande gargalo. A gente não tem fila para alvará de demolição, reforma com ampliação, sem acréscimo de área, a gente tem isso zerado. Na parte de empreendimento vertical, não temos filas de análise, tanto que você vê a cidade aí com um monte de empreendimento sendo lançado. Empreendimentos de grande porte, a gente também, graças a Deus, a fila, cada técnico tem uma média de 20, 30 processos, então é razoável para uma cidade de 1.200.000 habitantes. Mas a regularização, que é onde pega a população, né, que necessita da sua planta ser regularizada, ainda o processo é moroso, porque sempre a gente tem que pegar uma planta num processo antigo, que às vezes está arquivado, ver o que ampliou, o que demoliu, o que regularizou, porque este processo é o que faz a atualização do seu IPTU. Então, a gente também não pode errar, né? Sim. É diferente de uma obra nova que tem um terreno vazio, estamos lá aprovando. E aí, nessa obra nova, a gente conseguiu inovar com o Construa Já, né? Do processo autodeclaratório lá. Mas a regularização, a gente está buscando aí várias consultas, né, de arquitetos, engenheiros, aí, como que a gente pode inovar, mas com responsabilidade, né, pensando em um sistema, de repente, autodeclaratório para a regularização. Tá? O Construa Já é um sistema de licenciamento de obras, é isso? Isso, Gustavo. Porque as pessoas falam, demora para aprovar uma obra, sei lá, uma casa, enfim, alguém que vai construir alguma coisa, enfim. E esse Construa Já vem justamente para agilizar esse processo. Isso, Gustavo. É importante a gente deixar claro que Campinas foi inovadora no processo autodeclaratório. Esse processo, que era o antigo ARE, que era a aprovação de responsabilidade imediata, ele estava no município desde 2015. Em 2025, ele foi julgado inconstitucional. Entraram aí na justiça, dizendo que nós, arquitetos, analistas da Prefeitura, da Secretaria de Urbanismo, tem que analisar a insalubridade, sendo que a gente tem uma análise simplificada, a gente não entra no projeto completo para definir aberturas de portas e janelas. Enfim, julgado inconstitucional, o município, obviamente, propôs uma nova lei, tá? Pensando em diluir uma responsabilidade do engenheiro arquiteto para trazer uma tranquilidade que o proprietário, se fizer alguma coisa errada, ele também tenha uma penalidade, que a antiga lei não tinha, tá? E também a gente criou uma junta técnica para avaliar essas penalidades. Então, o Construa Já, ele vem com uma outra estruturação de lei, né? Uma vez que a gente já estava com o processo hoje totalmente informatizado na secretaria, permitiu que a gente pudesse inovar. Então, a gente falou, olha, do limão vamos fazer uma limonada, Sim. Então vamos trazer a tecnologia para fazer uma aprovação onde o engenheiro arquiteto cruza os seus parâmetros, que dê segurança para ele aderir ao autodeclaratório, e vamos também fazer com que o proprietário, caso descumpra aquele projeto, lá no meio da obra, resolve fazer um puxadinho, um banheiro, alguma coisinha Sim. que desvirtua, ele também possa ser penalizado, diluindo essa responsabilidade do arquiteto engenheiro. Para que a gente possa entender assim, então antigamente a prefeitura vinha e determinava no momento que conseguia, diante da quantidade de processos, como que deveria ser feito, ponto. E aí era só a prefeitura que tinha essa responsabilidade. Sim. Hoje você consegue agilizar esse processo de forma digital, liberando com mais facilidade, mas embutindo aí responsabilidades, não só do arquiteto responsável, mas também do proprietário. Correto, é isso. E aí, o Construa Já, ele sai a licença de obra em 5 dias. Depois que faz a compensação do boleto, ele já é emitido. Tanto que o proprietário assina digitalmente, o arquiteto e engenheiro assina, ambos assinam o termo de responsabilidade.
E deixar claro aqui também que a prefeitura está fazendo monitoramento desses processos. Quando dá entrada, vê que tem alguma coisa errada num parâmetro urbanístico, a gente já está entrando em contato com o arquiteto, estamos pedindo para retificar a planta, para que a gente possa corrigir juntamente com ele. Então, existe um monitoramento desse Construa Já, existe também dentro da secretaria um rito fiscalizatório, para saber se aquele projeto que o engenheiro arquiteto declarou está de acordo com a legislação. E é uma forma da gente incentivar o desenvolvimento da cidade de uma forma participativa com o engenheiro arquiteto, dividindo também essas responsabilidades, porque ele estudou para isso, né? Claro. Ele é o profissional formado. A gente conversa muito dentro da secretaria, e quando você vai ao médico, você está indo num especialista e ele está lá, né, responsável por te laudar. Sim. O arquiteto e engenheiro tem que entender a legislação, tem que entender o direito urbanístico, tem que se dedicar muito também a aprender as normas urbanísticas para que ofereça ao seu cliente uma segurança técnica e jurídica de que aquela casa está dentro dos padrões. Né? Até porque todas as partes têm sua responsabilidade hoje em dia. Né? Então é uma forma da que a gente tem trabalhado bastante na secretaria, porque são edificações de baixo impacto, isso é muito importante deixar claro. A gente não tem o Construa Já para construções acima de 2.500 metros quadrados, para construção em 1.500 para casa residencial, né? E aí a gente vem trabalhando bastante de uma forma que essas construções que geram menos impacto no município, eu consigo reorganizar a equipe interna. Para que eu transfira esses técnicos focando na regularização, que hoje é meu maior gargalo. Nós temos o mercado imobiliário, e o mercado imobiliário de Campinas, a gente acompanha de perto, enfim, ele chama a atenção hoje do Brasil inteiro. A força do mercado é impressionante. As pessoas falam, mas não é possível que a quantidade de lançamentos e o mercado aderindo, enfim, isso é muito legal e movimenta e desenvolve a cidade. Como é que você pode organizar, enfim, qual que é a melhor forma? Tem esses processos todos que você falou de aprovação, enfim, mas quando se pensa em incorporadoras, também há esse interesse em agilizar esses processos, é isso. Porque chega em incorporadora do Brasil inteiro aqui. Isso, realmente, as incorporadoras estão vindo para Campinas, né? A gente tem atendido várias construtoras, incorporadoras do Brasil inteiro, principalmente vindo do Sul e de Belo Horizonte, né? Uma outra que veio do estado aí de Goiás, mas o que acontece? As construtoras vêm por dois motivos. Uma, que a gente tem um potencial grande dentro da cidade em termos de qualidade de vida. Sim. Então, isso faz com que as construtoras busquem a cidade de Campinas por a nossa gestão mesmo, pública, de você nunca criar essas dificuldades para vender as facilidades. Tem que ter uma confiança no poder público, né? Senão muito. O poder aquisitivo do público campineiro, que faz que essas grandes construtoras de alto padrão venham. E também a cidade de Campinas, que é uma cidade estratégica, né? A gente não pode não pontuar isso como um critério, porque nós temos polos universitários, a gente tem grandes empresas no município, tem uma malha rodoviária importante, tem centros universitários, então temos aeroportos, e que faz que essa cidade pujante seja atrativa a esses segmentos, embora às vezes migratórios, embora rotativos, mas que a cidade permita esse desenvolvimento do mercado imobiliário. E a gente tem que mitigar esses impactos, por isso que a gente tem, né, como você comentou, algumas regiões que esses empreendimentos vêm e se consolidam. A gente tem um estudo de impacto de vizinhança que tem as contrapartidas que essas construtoras, ao ser inseridas dentro do município e construídas, elas melhoram a qualidade urbana do entorno, a praça e a requalificação. Né? Eu queria até aproveitar, porque nós temos aqui, é um momento especial da cidade de Campinas quando se pensa em mercado imobiliário, porque nós temos diversos bairros planejados, não é que é um empreendimento aqui, outro ali, enfim, nós temos bairros planejados sendo desenvolvidos e construídos pela iniciativa privada, em projetos supermodernos, comparáveis aí às melhores cidades do mundo. E é importante essa relação do órgão público com a iniciativa privada, porque você consegue agilizar esse desenvolvimento, que ele aconteça de uma forma organizada. Porque eu imagino, por exemplo, que eu me lembro de cabeça, para mim tem 3, 4 bairros surgindo ao mesmo tempo, e cada um com a sua história, mas todos de uma forma planejada, internamente, né? Inteligente, com segurança, enfim. Isso ajuda, mas realmente não é fácil, o processo é grande, né? É grande, Gustavo. Na verdade, isso foi uma mudança, né, em 2018 da nossa legislação.
do uso do solo, né, da lei do uso do solo, porque a gente trouxe um zoneamento mais misto. Antigamente o zoneamento era muito residencial, então a cidade se transformou, trazendo para Nova Campinas novos empreendimentos, né, para a região acima do Taquaral, para a região aqui no Guanabara, com áreas novas sendo descentralizadas, né? Então, isso foi uma mudança do zoneamento e que potencializou essas 3 áreas que você comentou, né? Que é a Casa Figueira, que é perto do Shopping Guatemi, o Parque Alphaville o Parque Alphaville, né? Do lado do Shopping Dom Pedro, ali o Orion, né? O Órigo também, do lado do Galeria Shopping. Então, são empreendimentos e centralidades, se a gente puder reparar, do lado de shopping center, as 3. Sim. Porque é o conceito do novo urbanismo, de você trabalhar, de morar, a cidade de 15 minutos. Então, você tendo essas centralidades onde as pessoas possam ter uma qualidade de vida, uma caminhabilidade ao ir trabalhar, que você não se desloque muito tempo em trânsito, em congestionamento. Você minimiza o impacto no trânsito. Então, essas centralidades... Mas o mercado imobiliário percebeu que essas centralidades, a partir do momento que você coloca as calçadas mais largas, uma lombofaixa, um jardim mais bonito, traz a área pública do município requalificada, traz as áreas com jardim, com playgrounds. Sim. Então, traz um desenho urbano importante que a cidade torna aquilo como uma nova centralidade, valorizando o seu empreendimento. Então, isso tudo é uma consequência da exigência da lei, claro, que exige uma calçada, uma fruição, uma lombada. Então, quando as secretarias, ambas, tanto planejamento quanto urbanismo, né, que fazem toda a revisão da legislação, trazendo alguns critérios inovadores na lei, faz com que o empresário também entenda o desenho urbano e a cidade que a gente quer construir. Porque se você não exige na lei, também às vezes eles não vão acatar, né, Gustavo? Eu estou recebendo hoje com grande alegria aqui Carolina Baracalha, secretária de Urbanismo da cidade de Campinas. Estamos falando de todo esse segmento imobiliário e organização da cidade. Muito da organização da cidade passa pela Secretaria de Urbanismo. Vamos falar muito mais no segundo bloco, portanto não saiam daí, circuito fechado aqui pela Rádio Bandeirantes Campinas. Na Tria Empilhadeiras, você encontra um portfólio completo de empilhadeiras, baterias e lítio e soluções para a movimentação de cargas. São produtos de alta qualidade, tecnologia de ponta e o melhor, mais de 1.000 unidades à pronta entrega. Um dos maiores estoques do Brasil. Quando sua operação pede agilidade e eficiência, é hora de chamar quem entende do assunto. Acesse tria.log.br ou ligue 19 3256 2800. Tria Empilhadeiras, consulte também para locação. Melhor da moda masculina é aqui na Blue Lord. Blue Lord, Galeria Shopping. Acesse bluelord.com.br. Circuito fechado com Gustavo Frison. Oferecimento: Tria Empilhadeiras. Quem precisa de performance, escolhe Tria. E Blue Lord, o melhor da moda masculina no Galeria Shopping. Muito bem, de volta a Circuito Fechado aqui pela Rádio Bandeirantes Campinas, esse espaço de variedades que traz o dia a dia da região metropolitana de Campinas. E antes de nós continuarmos a nossa conversa com a secretária de Urbanismo da cidade de Campinas, Carol Baracá, eu gostaria de lembrar que a Tria Empilhadeiras ela é referência em movimentação de cargas no Brasil. Localizada em Campinas, está presente em todo o território nacional através de distribuidores autorizados, garantindo atendimento próximo e suporte especializado onde você estiver. E tem um grande diferencial, hein? A Tria conta com um dos maiores estoques de máquinas e peças do Brasil. Isso significa entrega disponível e imediata. Nada de esperar meses por equipamento. Nada de operação parada. São empilhadeiras, transpaleteiras, paleteiras e baterias de lítio com qualidade e tecnologia de ponta. A pronta entrega para gerar mais eficiência, economia e produtividade. Acesse agora mesmo tria.log.br ou solicite sua cotação pelo telefone 19 3256 2800.
Tria Empilhadeiras, consulte também locação. Rádio Bandeirantes. Estamos recebendo hoje no programa Carolina Baracá, ela é arquiteta, secretária de Urbanismo da cidade de Campinas. Carol, nós tivemos essa semana aqui um encaminhamento à Câmara Municipal de um projeto de lei que reduz os valores da outorga onerosa. Queria que você explicasse rapidamente para que a gente pudesse entender o que é isso. E era já uma necessidade, mas uma expectativa do mercado imobiliário, das empresas que investem, não é isso? É isso, Gustavo. A outorga já era um pedido há muito tempo. A gente teve, na Lei de Desocupação do Solo, uma fórmula, né, que se tornou ela inviável, um valor muito absurdo. Então, assim, o que é essa outorga, né? Só para os nossos ouvintes entenderem. É o quanto que você pode construir no município, você tem um valor mínimo, tá? E acima desse valor, tudo que você construir a mais, até chegar ao máximo desse metro quadrado por zoneamento, você paga esse valor. Então, é uma outorga do direito de construir, né? Então, dependendo do tamanho da obra que você vai fazer naquela área, aquele terreno, você paga de uma forma escalonada, depende do tamanho que você vai fazer. Existe uma taxa da prefeitura, é isso? Isso, é uma taxa, né, que ela é destinada ao Fundo Municipal de Desenvolvimento Urbano. Então, assim, uma conta rápida só para os nossos ouvintes. Então, se eu tenho lá o zoneamento onde eu tenho o meu básico, que eu posso construir uma vez a área do terreno, então tenho 100 metros, meu terreno eu vou construir só 100. Então, meu limite no máximo é 100 metros. Mas naquela área, meu limite é 400 metros. Então, se eu for construir 300 metros a mais, eu pagaria, né? Sim. Se eu construir 100 metros, não pagaria. Então, uma conta bem simples para nossos ouvintes entenderem, que é o pagamento sobre esse excesso de área construída naquele zoneamento. E durante um tempo isso foi paralisado, a cobrança, e aí depois foi feito um escalonamento para até chegar no momento atual. Isso, Gustavo. Na verdade, foi uma isenção da lei durante 5 anos, até para o mercado regular, a sociedade, né, entender, né, justamente, principalmente os proprietários dos imóveis, que em algumas regiões iriam incidir a outorga, e depois houve esse escalonamento, né, do valor total dessa conta, que é uma conta muito alta, ficou 10%, 20%, 30%, e hoje em 2026 é 40% desse valor total. Isso traz consequências para o município, porque muitas construtoras, inclusive ano passado, até deixaram de protocolar alguns projetos, porque realmente chegava a ser inviável esse custo, né? Já não fechava a conta mais. Já, né? Não fechava a conta, Gustavo. E aí a gente entendeu que haveria necessidade de rever essa fórmula. Foi quando a Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Urbano, através de um processo licitatório, contratou uma empresa. Então é um trabalho em conjunto com as duas secretarias, e começamos a reestudar essa fórmula, se preocupando com a infraestrutura de cada região, e a gente fez um novo regramento baseado naquela potencialidade daquela região em desenvolver mais ou não desenvolver, e aí a gente traz essa nova proposta. Então isso já vai realmente atender uma expectativa do mercado e reorganizar, enfim, e voltar a viabilizar muitas obras que estavam paradas. E na verdade... Muitos projetos, na verdade. Muitos projetos, né? E como a outorga ela é um instrumento urbanístico onde o município consegue incentivar uma região ou desincentivar, porque ela já está muito adensada, então é uma forma de planejar ordenadamente. Sim. Né? E permite que o município, por exemplo, isenta a outorga na região central, isenta a outorga na região de um polo tecnológico. Então, aquelas regiões onde há interesse da prefeitura em desenvolver, e vou falar inclusive do centro aqui, a próximo assunto, você vai trabalhando essa taxa de acordo com o interesse de desenvolvimento, de organizar a cidade. De organizar. Então, ela traz uma forma de que a gente possa potencializar ainda mais o centro. Então, essa semana passada a gente discutiu muito com as entidades de classe, o mercado imobiliário, a produção de unidades habitacionais no centro. Porque houve realmente um trabalho da prefeitura aí de reorganizar, que é uma necessidade não só de Campinas, mas de grandes cidades, não é isso? Sim. Trabalhar o centro novamente. O centro é uma prioridade do nosso governo, do nosso prefeito Dario Saad, de trazer todas as secretarias, suas políticas
públicas para o centro. Então, não é só a Secretaria de Planejamento, Urbanismo e a Secretaria de Finanças que está revendo as legislações, tanto do retrofit, que é a lei da reforma do edifício, né, com incentivos tributários, incentivos urbanísticos, mas também as outras secretarias, como serviços públicos, como a segurança pública, a cultura, né, recuperando os seus prédios de patrimônio histórico, como Mercadão, Centro de Convivência, a INDEC, com a requalificação das avenidas. Então, é um projeto de gabinete com todos os secretários, é uma equipe multidisciplinar que forma o nosso programa, né, nosso centro, né? Então, isso é importante deixar claro a todos os ouvintes que a gente sabe e tem consciência de que não é só trazendo habitação, não é só reformando o edifício. Não é estético o problema, né? É uma política intersetorial que todas as secretarias estão envolvidas. A gente faz reunião quinzenalmente mesmo, com o prefeito lá, todos os secretários. Cada um tem uma meta e ele cobre e tem que fazer a coisa acontecer. Então, é essa reunião que nós tivemos com as entidades de classe semana passada. Apresentamos um pacote de parâmetros urbanísticos e tributários. É importante deixar claro que nós vamos para a audiência pública ainda, então a sociedade vai poder participar, vai poder contribuir. A gente espera que em junho agora a gente já saia com a audiência, para depois levar esse projeto de lei à Câmara dos Vereadores, e lá também vai ter audiência pública onde a população vai poder participar. Mas por que nós fizemos a reunião com as entidades de classe, com o mercado e com as associações? Para entender aquilo que a gente está propondo, fecha a conta, claro. É viável, porque a gente não pode também errar e fazer uma lei inócua de gaveta. Sim. A gente tem que ter um trabalho de ganha-ganha, né? O mercado imobiliário acreditar que o município está se esforçando, estamos fazendo as suas políticas públicas em todas as secretarias, e também o mercado entender que tem um potencial importante no centro. A gente já tem toda a infraestrutura, as pessoas evitam seus deslocamentos, tem toda a malha de ônibus dentro da região central, tem escolas, tem todos os serviços. E a gente tem trabalhado isso bastante, inclusive na rede de urbanismo de áreas centrais, que são todas as metrópoles do Brasil, e Campinas é a primeira cidade, não capital, a ser inserida na rede, que inclusive eu estou indo para Porto Alegre dia 19 agora, no 3º encontro de urbanismo, discutir políticas públicas que transformam o centro e requalifica, né? E é por isso que a gente sempre recebe a Carolina Baracá aqui, sempre tem assuntos importantes ligados à nossa cidade. Muito obrigado pela presença, Carol, e até a próxima, viu? Gustavo, obrigada a todos aqui da Band, todos que nos ouvem pela Rádio Bandeirantes. Sempre é um prazer estar aqui e estamos dispostos a trazer mais novidades para vocês aqui. Voltará em breve. Vamos fazer a nossa última parada rapidinho, circuito fechado aqui pela Rádio Bandeirantes Campinas. Você encontra um portfólio completo de empilhadeiras, baterias e lítio e soluções para a movimentação de cargas. São produtos de alta qualidade, tecnologia de ponta e o melhor, mais de 1.000 unidades à pronta entrega. Um dos maiores estoques do Brasil. Quando sua operação pede agilidade e eficiência, é hora de chamar quem entende do assunto. Acesse tria.log.br ou ligue 19 3256 2800. Tria Empilhadeiras. Consulte também para locação. O melhor da moda masculina é aqui na Blue Lord. Blue Lord, Galeria Shopping. Acesse bluelord.com.br. Circuito fechado com Gustavo Frison. Oferecimento: Tria Empilhadeiras. Quem precisa de performance, escolhe Tria. E Blue Lord, o melhor da moda masculina no Galeria Shopping. Muito bem, de volta a Circuito Fechado aqui pela Rádio Bandeirantes Campinas. E nesse finalzinho de programa eu gostaria de lembrar que a Blue Lord há mais de 10 anos é referência em moda masculina e oferece um guarda-roupa completo para o homem, onde você encontra camisas, calças, polos, jaquetas, calçados e muito mais, com produtos de altíssima qualidade, reconhecidos pela excelência de seus materiais e acabamento perfeito. Visite agora mesmo a loja Conceito da Blue Lord no Galeria Shopping em Campinas e conheça de perto esse universo com peças clássicas, versáteis e atemporais. Blue Lord, grandes marcas reunidas com o melhor da moda masculina. Acesse
bluelord.com.br. Rádio Bandeirantes. E aproveitar nesse finalzinho e cumprimentar alguns dos aniversariantes desta semana. Começamos com ele, Giovanni Madalone, lá da GM7. Grande abraço, parabéns. Léo Gaspar Mota faz aniversário também, hein? Não vai escapar não, parabéns pra ele também. Valdenê Amorim, mais um Valdenê, parabéns, grande abraço. Miriam Sobral, beijo pra você também, parabéns. Carlos Eduardo Murer fez aniversário, Denise Furcolim, Márcia Correia e Marcel Reguini são alguns dos aniversariantes desta semana. Chegamos então ao final de mais uma edição aqui do Circuito Fechado. Espero que vocês tenham curtido o programa de hoje e os trabalhos técnicos de hoje foram dele. Vida solo, Alan Zanelato se virou aqui. Muito obrigado, Alan. Direção de imagens, no áudio também, se virou hoje aqui, muito bom. Semana que vem estaremos de volta, sexta e sábado, sempre a partir das 10 horas da manhã, com mais uma edição do Circuito Fechado, e eu vou esperar por vocês. Até lá, tchau! Circuito Fechado, com Gustavo Frison. Oferecimento: Tria Empilhadeiras. Quem precisa de performance, escolhe Tria. E Blue Lord, o melhor da moda masculina no Galeria Shopping. Você está na Rádio Bandeirantes. No seu rádio, no aplicativo Band Play e também no YouTube. Foco em você. É você que nos faz produzir o melhor conteúdo todos os dias.